Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Muito obrigado pelas mensagens que vocês mandam aqui no canal. Eu leio cada uma delas. Gratidão. Se você tem alguma mensagem, alguma coisa que você não entendeu das mensagens que eu compartilho, ou de algum versículo na Escritura que você gostaria de entender melhor, né, e quiser perguntar para mim, eu sempre deixo o meu WhatsApp aí no final da descrição do vídeo, tá bom? Então é só pegar e mandar uma mensagem. Quando eu tiver tempo, eu já respondo, né? Se eu não souber a resposta, eu vou atrás. E se eu não conseguir achar, eu apenas vou dizer não sei, né? Mais para frente a gente pode aprender juntos, tá bom? Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Segundo Reis, capítulo 5, que conta a história da cura de um leproso, Naamã, tá bom? Eu vou falar rapidamente sobre a história de Naamã aqui, só um resumo bem rápido, porque a mensagem principal está no final da história que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Então, quem é Naamã? Naamã, ele é chefe do exército da Síria, ele era um homem muito eficiente. O rei da Síria gostava muito de Naamã, porque por causa da eficiência dele, ele trouxe muitas vitórias ali, né, à Síria. A Síria e Israel, eles eram inimigos constantes ali, né? E sempre nessas guerras que tinham, a Síria às vezes pegava pessoas e levava como escravo, como servos, né, para ficar lá na Síria, lá junto com eles. E aí, mas nessa época que está acontecendo esses versículos que eu estou compartilhando aqui, existia uma aliança, tá bom? Um tratado, um acordo entre a Síria e entre Israel. Então eles não estavam guerreando um com o outro, eles estavam com um acordo de paz ali entre os dois. E então o que acontece? Naamã, ele tinha toda essa eficiência, mas ele era leproso, né? A carne dele estava se apodrecendo no corpo. Era uma doença que na época não tinha cura. E muitas pessoas estavam se compadecendo dele ali por conta dessa doença que ele tinha. E uma das servas, que era de Israel, uma menina, né, que estava lá como serva na casa de Naamã, acabou dizendo para sua senhora, ou seja, para a esposa de Naamã, né? Ela diz aqui no versículo 3: E disse à sua senhora: Quem dera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria de sua lepra. Olha que interessante, né? Ela tinha fé que se Naamã ele fosse até o profeta Eliseu, que o profeta Eliseu o curaria. Olha a fé dessa menina. Mas o que mais me chamou a atenção nessa menina é que ela foi tomada de Israel. Ela estava lá como serva, ela foi tirada da sua família, estava ali servindo, né? E ela olhando ali a situação de Naamã, né, o seu senhor, ela pega e dá um conselho para que a lepra dele seja curada, né? No mundo normal que nós vivemos hoje, né, se alguém está fazendo você servir como servo, escravo ali, e a pessoa está doente, o normal, né, que a gente vai ver no mundo hoje em dia é a pessoa desejar a morte, tomara que morra com essa lepra. Não, tomara que não morra, tomara que define, né, que fique... Mas não é esse o sentimento dessa moça, né? Ela pega e quer ajudar. E aí ela então sugere ali que se ele tivesse na presença do profeta Eliseu, que o profeta Eliseu o curaria. Olha a fé dela e olha também a bondade dela em sugerir que ele fosse curado e não desejar o mal a ele, né? Então esse é esplêndido. Então a esposa de Naamã fala para Naamã sobre isso, né? Sobre esse episódio que essa menina de Israel contou para ela. E aí Naamã, então, ele fala com o rei da Síria. E o rei da Síria escreve uma carta para o rei de Israel, para que ele pudesse curar Naamã ali da lepra, né? Que estaria enviando Naamã para que ele curasse Naamã da lepra. Quando o rei de Israel leu essa carta, né, ele ficou indignado, né, ele rasgou as vestes dele e disse: por acaso eu sou Deus, né, para curar ou para matar alguém? Eu não tenho esse poder. Olha só, ele falou com os anciãos, conselheiros dele: olha que o rei da Síria está buscando ocasião contra nós, ele está querendo briga, ele está querendo quebrar a aliança de paz, né? Ele está querendo um pretexto para nós voltarmos a brigar, né? Então, ele pensa tudo isso do rei da Síria, mas ele não pensa e não lembra que na própria terra dele tinha esse profeta, que é Eliseu, que poderia curar sim
Naamã ali, né? Então, em hipótese alguma, ele busca o profeta. Essa carta não mencionava também como que o rei de Israel curaria Naamã ali, né? Então, não está claro na carta, só fala sobre a cura. Então ele fica ali, né, nessa questão, é isso, eles estão buscando pretexto, eles estão querendo briga. Então o que que acontece, né? Eliseu ele fica sabendo que o rei rasgou as suas vestes, né, sobre isso. E aí aqui no versículo 8, né, ele diz assim: Por que rasgaste tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Eu acho que não só o rei da Síria deveria saber que havia profeta em Israel, né, mas o próprio rei de Israel parece que não sabia que tinha um profeta em Israel, porque em hipótese nenhuma ele foi buscar. A gente vê que a comunicação aqui veio ao contrário, né? O profeta que teve que ir buscar, mandar mensagem para o rei de Israel, falando: olha, aqui tem profeta, fala para ele que tem profeta aqui, pode mandar. Né? A gente vê um caminho inverso aqui, né? Quando o rei de Israel ele deveria estar indo buscar ali o Senhor, buscar o auxílio do profeta ali. Bom, então, Naamã vem então até a casa de Eliseu. Vou só fazer um resumo bem rápido aqui, né? Ele vem até a casa de Eliseu e aí Eliseu não o recebe, né? Ele manda ali o ajudante dele, o rapaz, e mandar ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Nas interpretações nos filmes, a gente sempre vê uma criança ainda ali falando, né, para Naamã: ah, vai lá. É que nas escrituras aqui, os judeus, quando fala moço, significa que era menor do que Eliseu, né? Mas era um homem formado. Por que que eu sei disso, né? Porque eu não acredito depois esse jovem, ele vai pegar a lepra que estava em Naamã, né? Que é a mensagem que eu vou compartilhar. E não era um jovem, uma criança, uma pessoa. A gente até vê que ele tem uma certa malícia aqui que a gente vai interpretar no texto, tá bom? Mas não era uma criança, né? Aqui diz era um moço, ele já era um homem já. E esse homem, ele se apresenta perante o rei, o Naamã, né, o chefe do capitão da Síria ali do exército, e manda ele se banhar 7 vezes, né? Que o profeta mandou ele ir lá e se banhar 7 vezes na água do Rio Jordão. E aí Naamã fica indignado, né? Porque ele não foi recebido, ele era celebridade lá na Síria, ele era uma pessoa importante. E aí chega aqui em Israel, o profeta não o recebeu e mandou uma pessoa ir mandar ele tomar banho lá no rio 7 vezes. E aí então ele ficou indignado com essa situação, né? E ele pensou, ele compartilha aqui na escritura que ele pensou que o profeta chegaria até a presença dele, colocaria a mão na carne que estava apodrecendo ali, na lepra, né? E a carne dele ficaria curada. Ele pensou que seria assim, né? Mas aí ele saiu chateado com essa história aí, e ele só ficava pensando sobre isso. Ah, não tem o rio de Damasco, que é muito mais bonito, outros rios aqui limpos. Por que que eu vou mergulhar nesse rio cheio de lama aqui, né? Barracenta, aqui, esse rio Jordão. E até que o servo dele chamou a atenção dele, dizendo: olha, se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, você não faria? Né? Quanto mais se ele pediu algo simples, né? Como banhar-se 7 vezes no rio. E ele ficou pensativo e decidiu fazer, né? Às vezes nós somos assim também, né? Se o profeta pede algo difícil, a gente faz. Mas se ele pede para a gente orar diariamente, estudar as escrituras com a nossa família, que é coisa simples, às vezes a gente deixa de fazer. Mas enfim, ele toma ali, ele mergulha 7 vezes no rio, e a sua carne, né, conforme diz as escrituras aqui, foi restaurada, ficou como a pele de um bebê, ele ficou novinho em folha. Então ele vem de novo ali à presença de Eliseu, agora, e aí Eliseu o recebe. E aí nesse momento ele tenta dar um presente ali a Eliseu, né? Ele tinha trazido ouro, prata, roupas, mudas de roupas ali. E aí Eliseu ele não aceita nada disso, apesar da insistência dele de ele aceitar, ele não aceita. E é aqui a parte da mensagem que eu quero compartilhar com vocês, né? O versículo 17 em diante aqui, porque ainda que o Eliseu ele não aceitou o presente, Naamã, além da cura dele, ele se converte, né? Ele acredita que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Então ele pede algo aqui no versículo 17 em diante. E disse Naamã: já que não, contudo aqui, ó, já que você não aceitou o presente, tem algo que eu quero, tá bom? Que você pode me dar, além da cura que já tinha sido oferecida.
E aqui o versículo continua, né? Apesar de tudo, se dê a este teu servo uma carga de terra para 2 mulas, para que nunca mais ofereça o teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor o teu servo, quanto o meu senhor entrar na casa de Ridom, para ali encurvar, e ele se apoiar na minha mão, e também eu hei de encurvar na casa de Ridom. Quando assim me encurvar na casa de Ridom, nisso perdoe o Senhor o teu servo. E disse-lhe, vai em paz, ou seja, Eliseu disse shalom, né, para ele ir em paz ali. Bom, o que está acontecendo aqui? Ele consegue, ele reconhece que Deus ele é poderoso, porque ele foi curado da lepra dele ali. Então ele reconhece que Deus é poderoso, e então ele fala que não vai mais cultuar outros deuses. E aí ele pede ali para Eliseu, olha, deixa eu levar 2 mulas de terra. Olha, Eliseu não estava aceitando o ouro, a prata, as mudas de roupa ali que ele tinha trazido para lhe presentear. E ele pede ali, considera a terra de Israel uma terra sagrada. E ele quer levar a terra embora para que ele possa continuar pisando em terra sagrada, né? Então a gente vê o reconhecimento que Naamã teve, né, dessa cura, desse milagre, em reconhecer Deus como o único Deus ali. Porém, né, ele falou assim, porém, né, quando o rei da Síria ele vai adorar no templo de Ridom, ele se curva à imagem, né, e ele se estende sobre o meu braço e eu tenho que me encurvar também. Então você perdoe que eu vou ter que me curvar a outros deuses, mas eu não vou adorar. Eu só adoro o Deus de Israel. E quando ele fala isso, né, é, aqui na nossa tradução diz assim, vai bem, vai em paz, né? Como se tivesse ele autorizando ele fazer isso, mas não é isso que o texto diz, tá bom? Ele diz shalom despedindo, ele não responde sobre isso. Aliás, Deus ele não aceita, né, essa competição de ter 2 deuses, de você adorar 2 deuses. Não, Deus não aceita essa competição, tá bom? Então ele não responde sobre esse assunto, mas permite ali, já que ele quer levar a terra, leva a terra lá, as mulas de terra, não tem problema nenhum, né? Mas quanto a permitir que se adore a Deus e a outros deuses, né? Eliseu ele não permite isso não. Então só continuando aqui, Naamã ele vai embora, né? E aí Geazim ele fica querendo, né? Ele viu aquela ouro, aquela prata, aquelas roupas lá e ele cobiçou. Por isso que eu digo que ele não era uma criança, né? Aqui diz um moço, mas ele já era um homem já. Ele tinha maldade no coração ali e ele queria tomar aqueles presentes para si. E aí então ele corre atrás de Naamã, e Naamã vendo que Geazi estava correndo atrás dele ali, ele para o carro, desce do carro e pergunta, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Aí o versículo 22 diz, e disse-me, tudo vai bem, meu senhor me mandou dizer, quando Geazi fala aqui, meu senhor me mandou dizer, ele está usando o nome de Eliseu, algo muito sério, né? A gente usar o nome de uma pessoa, sendo que Eliseu nem estava sabendo, né? Que ele estava usando a autoridade que era do nome de Eliseu aqui no caso. Então ele falou, ó, Eliseu mandou dizer que agora mesmo vieram 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dar-lhe, pois, 2 talentos de pratas e mudas de roupas. Ele pede ali, Naamã dá o dobro do que ele está pedindo ali. E pede para até algumas pessoas acompanhar ele de volta para trazer, porque era muito ouro, muita prata ali. E Geazi, ele vai até um outeiro, como fala aqui, né? E fala para os jovens deixar ali e ir embora, porque ele não queria que Eliseu visse, né? Então ele vai lá e esconde a prata, o ouro e as roupas, né, na casa, e depois ele vai até a presença ali de Eliseu, e aí Eliseu pergunta, né, onde você estava, né? E aí ele fala, eu não fui em lugar nenhum, eu estive aqui. E aí, em algumas traduções, né, diz assim, ó, eu peguei aqui, ó, não marquei aqui a parte, não marquei a parte aqui que era para mim falar. Bom, interessante isso, né? Eu não marquei a parte que era para falar. Mas é a parte que Eliseu ele fala aqui
com Geazi, né? Por acaso o meu coração não foi contigo quando você foi lá buscar essas coisas de Naamã? Né? E tem outras traduções que diz, por acaso meu espírito não foi contigo? Né? Na verdade, Eliseu ele fica muito triste com a reação de Geazi, né? De ter ido buscar. Ele falou, não era a ocasião de nós buscarmos presentes, ouro, prata, roupa, bois, ovelhas, não era essa a ocasião, tá bom? E aí, então, vem a dura sentença sobre Geazim ali, né? Ele fala, a lepra que estava em Naamã vai se pegar em você agora. E aí ele fica, né, branco, com o corpo todo leproso, por causa que ele agiu mal. Isso é algo muito sério, né? Às vezes a pessoa não tem credibilidade no que ensina, no que fala, e aí a pessoa pode dizer assim, olha, né, isso aqui quem falou foi o Spencer W. Kimball, fala que foi um profeta. Ah, o profeta Moisés disse isso, né? Porque a pessoa está querendo uma credibilidade em uma fala ali, né? Então a pessoa acaba usando o nome de outra pessoa. Ou até mesmo no trabalho, né? Às vezes quando o seu companheiro não quer fazer esse trabalho em dupla, ele não quer fazer o trabalho, aí você fala assim, ó, o chefe mandou você fazer isso. Aí quando você usa o nome do chefe, aí a pessoa, opa, vou fazer, né? Que eu não quero levar uma bronca, né? Mas a gente não pode usar o nome da pessoa se a pessoa não autorizou, né? E aqui foi o caso de Geazi, né? Ele usou o nome ali, não autorizado por meio do profeta Eliseu. Ele usou o nome do profeta Eliseu e pegou ali aquelas mudas de roupa, ouro, prata, e aí veio o castigo sobre ele, né? Ele acabou ficando leproso. E é sobre isso que eu quero falar, sobre usar o nome, né, do Senhor aqui. Aí eu separei aqui Mateus 7:22. Né? E muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, né? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que está acontecendo aqui nesse versículo, né? Aqui o Senhor está falando daquelas pessoas que usam o nome dele indevidamente, né? Que não vão ser salvos e ainda vão dizer, mas Senhor, a gente fez milagre em seu nome, a gente pregou em seu nome, né? E Deus, essas pessoas usaram sim o nome de Deus, mas indevidamente. Falaram coisas que Deus não havia falado, prometendo bênçãos que Deus não havia prometido, prometendo uma prosperidade ou coisa dessa maneira que Deus não havia prometido. Então a pessoa está usando o nome do Senhor indevidamente. Esse versículo aqui também, na tradução de Joseph Smith, quando diz aqui, né? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Na tradução de Joseph Smith, está escrito diferente. Diz que vós nunca me conheceste, né? É Cristo falando que vós nunca me conheceste. Porque Deus, ele conhece todo mundo. Ou é nós que não conhecemos ao Senhor e deixamos de servir ao Senhor. Então, já que eu estou falando aqui sobre usar o nome do Senhor, vou ler aqui Êxodo 20, versículo 7, que fala sobre o nome do Senhor. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Essa parte é bem importante, que muitas pessoas interpretam errado isso aqui, né? Acaba pensando que não pode se pronunciar o nome de Deus, né? Que é pecado falar o nome de Deus. E não é isso que a Escritura está dizendo. Ela está falando, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então tem várias formas de nós tomarmos o nome do Senhor. Por exemplo, quando nós nos batizamos, nós tomamos o nome do Senhor sobre nós, para segui-lo. Nós não podemos tomar o nome do Senhor sobre nós e escandalizar o nome dele, né? Ou seja, se tornar crente, mas andar no mundo, só andar fazendo coisa errada. A gente vai estar desonrando o nome que nós tomamos. A gente agora é discípulo de Jesus Cristo, a gente tem que agir como tal, tá bom? Essa parte de pronunciar o nome, não é isso que está dizendo aqui, mas tomar o nome do Senhor em vão, também significa pronunciar ele de uma maneira errada, ou seja, com descuido, né? Ou seja, usar em piada, sem reverência. O nome do Senhor ele deve ser usado com reverência. Eu não vejo problema nenhum, né? Quando alguém fala para mim, né? Assim, ah, vai com Deus. A pessoa está me desejando algo bom, né? Eu não vou repreender a pessoa porque ela disse, vai com Deus.
tá bom? Eu não repreendo, tá bom? Para mim, tomar o nome do Senhor em vão significa mais em uma questão de desrespeito. Usar o nome do Senhor com piada ou coisa desagradável ali, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.